Evidentemente que na relação com o Zema é uma relação cordial, civilizada, mas não somos aliados políticos, temos grandes divergências, diferenças de pensamento em relação à política. Com o presidente Lula é um pouco diferente, porque há um alinhamento maior meu com o presidente Lula, e eu sei do apreço que ele tem por Minas Gerais, e nós temos usado isso para poder levarmos as conquistas que Minas Gerais precisa, graças a essa simpatia de Minas, do presidente Lula com o nosso estado de Minas Gerais. Certamente, se não forem julgados pela justiça dos homens, serão julgados pela justiça divina. E outro momento, Cajuru, foi realmente o enfrentamento a esses atos antidemocráticos, que não foram só o 8 de janeiro. Foram ataques constantes às instituições, ao Supremo Tribunal Federal, à Justiça Eleitoral, às urnas eletrônicas, às minorias. Foi uma constante de ataques. E aí, no final das contas, nós tínhamos situações de bomba colocada em caminhão de combustível, nós tínhamos incêndio na sede da Polícia Federal, tivemos o 8 de janeiro, agora estamos descobrindo um plano que existia para matar o presidente eleito, o vice-presidente eleito e o ministro do Supremo Tribunal Federal, plano para prender autoridades, inclusive o presidente do Senado e ministros do Supremo. Então, assim, não foi uma coisa também corriqueira, foi também uma coisa grave. E o Senado Federal, nos seus 200 anos, se colocou na frente de resistência e de enfrentamento a esses atos antidemocráticos para preservar a democracia do Brasil. Isso, certamente, em algum livro de história vai estar sendo contado o papel que todos nós tivemos para preservar a democracia do nosso país. Bom, você respondeu muitíssimo bem, faltou apenas uma lembrança, me permita, até porque o Brasil não tem memória, né? E poucos jornalistas, entre eles o Marco Antônio Villa, é o único, aliás, que nunca se esquece que a CPI só aconteceu porque eu, e apenas quem me acompanhou foi o Alessandro Vieira, entramos com um mandado para que ela existisse, e se não fosse a CPI, presidente, me desculpe, nós teríamos mais de milhões de mortos e não só os 750 mil. Eu espero que isso também esteja na memória. Feita, né? É importante que se diga. Naquele momento era o auge da pandemia, morriam 4.500 pessoas por dia. Nós tínhamos o Senado Federal fechado, não havia condições de ter sessões presenciais, e uma CPI necessariamente exigia o quórum presencial e a sua realização presencial. Houve, portanto, um atraso deliberado em razão dessas circunstâncias para o início da CPI. Mas o senador Jorge Cajuru ajuizou o mandado de segurança à época, juntamente com o senador Alessandro Vieira. Foi concedida uma decisão do Supremo Tribunal Federal, que foi, por mim, cumprida imediatamente, porque decisões judiciais devem ser cumpridas, e a CPI foi instalada, não obstante houvesse, de fato, um risco de contaminação às pessoas que participavam. Nós precisamos lembrar que 3 senadores morreram na nossa legislatura em função da Covid-19, né? O Zé Maranhão, o Haroldo Oliveira e o nosso querido Major Olímpio. Então, essa circunstância foi, de fato, um dilema que nós vivíamos naquele momento, que acabou sendo resolvido e precipitado pela ação do senador Jorge Cajuru, e, de fato, a CPI se mostrou muito relevante para poder obrigar o Brasil, especialmente o governo federal e o Poder Executivo, a enfrentar de maneira mais séria a Covid-19. Eu não posso sair desse gancho da Leila. Ela, talvez, mais longe, não tenha escutado. Jacques Wagner do lado, pé do ouvido, Lula e eu. O presidente diz, em uma das nossas últimas conversas, Cajuru, lá em Minas, o Lulinha é forte e eu vou eleger o Rodrigo Pacheco. Convença a ele ser governador de Minas Gerais, por favor. Governador de Minas em 2026 ou Supremo Tribunal Federal? Cajuru, bom, primeiro em relação a essa fala do presidente Lula, eu devo dizer que é algo que todo político gostaria de ter, o apoio do presidente da República, eleito pela 3ª vez e uma pessoa muito importante da política e, de fato, muito querido em Minas Gerais. Que bom. Venceu as eleições todas que disputou em Minas Gerais. Mas eu, sinceramente, me considero absolutamente, verdadeiramente realizado na política. Eu tenho 10 anos de vida pública, fui deputado federal, fui presidente da Comissão de Constituição e Justiça da Câmara dos Deputados, o que para um advogado que milita no direito é algo muito honroso, pois me tornei senador da República, o mais votado no meu estado, e durante os meus 8 anos de mandato terei sido daqui a alguns meses, 4 anos presidente do Senado Federal e do Congresso Nacional. Então, eu me considero realizado na política e encerraria o meu mandato em janeiro de 2027 com toda a tranquilidade. A decisão sobre o futuro político é uma decisão que eu me permito fazer logo após o meu encerramento na presidência do Senado. A decisão de não ser candidato é uma decisão que pertence a mim.
A decisão de ser candidato é algo que não pertence só a mim, pertence a outras tantas pessoas, a prefeitos municipais, a deputados estaduais, deputados federais, ao povo de um modo geral em relação a essa caminhada. Mas não é algo que eu tenha nesse momento em mente. De fato, hoje eu tenho uma tendência muito forte em encerrar minha vida pública em 2027 do que ser candidato em 2026. E quanto a seguir carreira jurídica, eu tenho uma profissão, eu sei exercer esse ofício, gosto muito do direito, gosto muito da minha profissão de advogado e tenho toda a tranquilidade ao encerrar minha vida pública de exercer minha profissão da forma como eu sempre exerci. De modo também não está no horizonte a ocupação de vaga em tribunais e coisa que o valha, que é algo também que a gente não trabalha por isso. Isso, se vem um convite, dificilmente se recusa, mas a gente não trabalha por isso, não há uma campanha para ser membro do STF, ou do Tribunal de Contas da União, ou do Superior Tribunal de Justiça. Isso é uma coisa que o destino vai levando. Por isso eu estou muito tranquilo, e a minha tendência, de fato, é o encerramento do meu mandato de senador da República com um profundo sentimento de dever cumprido e de absoluta realização pessoal e profissional. A Leila vai entrar na pauta econômica, só para dizer para você, e principalmente para você, nosso único patrão, o que ele falou aqui no ar, ele já falou fora do ar para mim. E eu disse a ele, não sei se se lembra, presidente, volta para o jurídico, você é um dos maiores juristas deste país, tem um belíssimo advogado, falei até quanto que você iria ganhar, falei, é quase o que eu também vou ganhar fazendo televisão, então vamos cair fora desse mundo aqui, Leila? Mas, assim, antes de voltar para a pauta econômica, eu tenho uma curiosidade. Acho que todos que nos acompanham também, e o seu trabalho no Senado também tem essa curiosidade. Pelo seu espírito conciliador, mediador, você faz parte de um Estado, né, você representa, perdão, presidente, um Estado em que o governador ele não está alinhado com o governo federal. Mas a gente sabe que tem existido, né, dentro dessas diferenças, uma figura chamada Rodrigo Pacheco, que é o grande mediador dessa relação do Zema com o presidente Lula. Eu queria saber como é que tem sido essa sua estratégia para mediar dois campos tão distintos, tão extremos, e que tem trazido, de certa forma, com a sua atuação, melhorias para o Estado de Minas Gerais. Então, se puder falar um pouquinho para nós... Isso é igual o Cajuru com a mesma missão, Caiado e Lula. Presente. A pergunta É uma missão, de fato, Minas acabou, isso existe realmente, Leila, Minas acabou sendo um Estado que historicamente essa realidade se impôs, de haver um pouco alinhamento, ou nenhum alinhamento às vezes, entre o governo do Estado e o governo federal. Isso começou lá atrás, não sei se vocês se lembram, da relação do Itamar Franco, quando governador de Minas Gerais, com o presidente Fernando Henrique Cardoso. Era uma relação também muito conflituosa, discussão sobre a dívida do Estado e, enfim, houve ali um desarranjo na relação Estado-União naquele instante. Depois o Aécio foi eleito governador, permaneceu durante quase 8 anos, com o Lula presidente. Então, 2 adversários políticos também de polos diversos, embora tenham convivido e tenha sido um momento também de evolução de Minas Gerais, de evolução do Brasil. Acho até que pelas circunstâncias de momento do mundo, a inserção do Brasil, do próprio governo Lula naquele momento, era um momento de muito otimismo e de muito crescimento do Brasil naqueles anos de 2003 até 2010. Depois vence a Dilma, presidente da República, e o Anastasia, também adversários políticos de polos diferentes, de novo Minas desalinhado com o governo federal. Quando houve algum alinhamento foi quando o Zema ganha em 2018, Bolsonaro também ganha, mas aí ambos não muito afeitos à política, não é? A essa relação política, cada qual seguiu o seu caminho e não tivemos soluções como, por exemplo, a dívida do Estado de Minas Gerais e outras questões que Minas Gerais precisava. E lembrando também que na época da Dilma, houve também, quando o Fernando Pimentel ganha a eleição, um ano depois a Dilma acaba sendo cassada por impeachment e vem o Michel Temer como adversário do governador Fernando Pimentel. Então houve uma série de desencontros de Minas Gerais e até hoje há esse desencontro, o governador é o Zema, o presidente é o Lula, e o meu papel como presidente do Senado, e antes disso como senador por Minas Gerais, é buscar deixar de lado essas diferenças ideológicas, essas diferenças políticas, para pegar o que é o de interesse do Estado de Minas Gerais. Então, por isso, nós conseguimos fazer em Minas Gerais a criação do Tribunal Regional Federal da 6ª Região. É o único estado que tem um tribunal regional próprio, né, só para o Estado de Minas Gerais. É o TRF6 que vocês ajudaram, inclusive, aprovando no Senado Federal. Incluímos 81 municípios na área da SUDENE,
depois de um veto do presidente Bolsonaro, e eu como presidente do Congresso pautei na sessão do Congresso e derrubamos esse veto. Inúmeras realizações estão acontecendo em termos de obras em Minas Gerais, os municípios de Minas acabaram aparecendo no orçamento público federal, o que não acontecia por alguma falta de prestígio de Minas no âmbito da União. Isso se dá graças ao fortalecimento de Minas no âmbito do Congresso Nacional. E temos agora uma grande expectativa da solução da dívida do Estado de Minas Gerais. É uma dívida muito grande, impagável, e que nós votamos agora no Senado um programa de redução de juros, de alongamento da dívida, de entrega de ativos, que viabiliza o Estado de Minas Gerais, hoje pendente na Câmara dos Deputados, em breve será votado. Isso é fruto de trabalho político, de debate o tempo inteiro, de interesse público do Estado de Minas Gerais. Enquanto eu puder utilizar o prestígio que eventualmente eu tenha para poder fazer essa união dessas instâncias, governo do Estado e governo federal, eu farei, independente de quem esteja ocupando esses respectivos cargos, que é o meu papel como senador da República.